Oi, meu nome é Gisele, eu tenho 24 anos, espero que esteja todo mundo conseguindo passar por esse momento, que tá bem complicado. Eu faço filosofia, tô terminando já, e sempre que me perguntam o que é filosofia, eu acho muito difícil definir o que é, mas basicamente no curso, no trajeto do curso, a gente passa pela história da filosofia, pelos grandes pensadores, os clássicos, a gente tem contato com os textos originais, né? O Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche. Então a gente tem contato com esses clássicos e assim, mas diferentemente do que acontece, né? Acho que em outros lugares, na faculdade que eu faço, a gente não vê isso de maneira cronológica. A gente vê primeiro o pensamento de Descartes, porque a faculdade entende que ele tem um pensamento sistemático, e a partir dessa sistematicidade a gente começa a ter o primeiro contato com uma obra filosófica. Então, o que faz alguém que estuda filosofia? Né? O que faz alguém que tem contato com a obra de um clássico? A gente analisa argumentos. Né? A gente analisa a cadeia de argumentos, a gente analisa os pressupostos do autor, a gente analisa as consequências do autor, a gente lida sempre com o texto, a gente procura sempre lidar com o próprio texto, nunca lidar com coisas terceiras, né? Comentário sobre o texto, a gente vai usar, mas isso é mais secundário, é sempre o contato que a gente tem com o texto, e isso é uma parte bem difícil, mas é o que eu tô falando, essa organização que se tem no vestibular é muito importante. Vai ser muito importante para a faculdade, porque por mais que os temas mudem na faculdade, esses temas vão exigir de vocês uma organização tão grande quanto a que vocês tiveram nesse momento para fazer as provas e os vestibulares. Então a gente basicamente lida com a história da filosofia, a gente lida com argumentos, a gente está muito próximo da lógica e tem que seguir os passos de maneira rígida, então a gente sempre vai lidar com argumentos de maneira rígida, de maneira rigorosa. Isso cansa, mas no final é prazeroso. Bom, a experiência que eu tive do curso foi um choque, porque eu vim de escola pública e fiz cursinho popular também. E eu achava que a maneira de me organizar na faculdade seria outra, não seria igual eu me organizei pro cursinho. Então acho que eu vou bater um pouco nessa tecla de pega a organização que você tem, que você estuda, senta para estudar, e se sentar para estudar precisa ser constante dentro da universidade. E bom, como eu falei, é sempre esse contato com a obra do autor. Por exemplo, numa universidade pública, você vai ter diversas possibilidades de conhecer diversos autores, né? Porque você tem um momento da graduação que você pode escolher as suas matérias. Quando você escolhe as suas matérias, acho que você monta grades que vão mais de acordo com o seu interesse. Então, tem curso de extensão, eu fiz bastante curso de extensão em autores que eu não imaginava. A filosofia tem diversas áreas. A filosofia ela abarca lógica, epistemologia, que é a teoria do conhecimento, ela abarca a filosofia da ciência, que é um tema muito, muito importante. Ela abarca a estética, ela abarca a filosofia da linguagem, enfim, a filosofia tem diversos campos e é muito importante que a gente não separe os autores nesses campos, assim como é importante que quando a gente entra na faculdade a gente não separa o autor em racionalista, em iluminista, essas coisas ficam um pouco mais difíceis de lidar, porque a gente vê que o autor nunca é só aquilo, né? Ele nunca está só conversando com um campo, ele está sempre conversando com todos os campos. Então, por exemplo, Kant, né, ele conversa com lógica, ele conversa com estética, ele conversa com teoria do conhecimento. Então é muito difícil dizer Kant é isso ou Kant é aquilo. Kant tem uma obra muito extensa, muito densa, então a gente lida com os autores de maneira diferente. Como eu falei, a gente constrói uma relação com os autores.
E, bom, a experiência que mais me marcou na universidade foi a iniciação científica, que você está ali no segundo, no terceiro ano, você já entende mais ou menos, depois de ter visto alguns autores clássicos, o que você quer fazer. Você pensa, bom, eu gosto mais de determinado autor, eu gosto mais de Kant, por exemplo, eu gosto mais de Descartes, eu gosto de Hegel, eu gosto de Marx. Você pode escolher não só um autor, mas, por exemplo, você pode escolher um tema. E aí tem professor que você tenha gostado da aula, você vai lá, fala com ele, fala, professor, eu gostei muito da aula, eu gostaria de me iniciar pesquisando esse autor. Aí se você conversa com o professor, você fala assim, tenho interesse de fazer iniciação científica. Iniciação científica é, como o próprio nome diz, você vai aprender um método mais científico de lidar com o autor, assim, mais detalhado de lidar com esse autor. Falando com esse professor, ele vai te orientar, ele vai ser seu orientador, e você pode estudar o que você gosta, o que você tem interesse, vai fazer uns relatórios. Mas é uma experiência que, embora cansativa, ela é muito, muito boa para quem... principalmente para quem pensa em não parar depois de terminar a graduação, né? E aí a gente entra no próximo tópico, que é o tópico do que fazer depois que a graduação acaba. A gente está vivendo um momento muito difícil, politicamente, e é meio complicado falar em perspectiva para quem faz filosofia, né? As que a gente tem são basicamente duas, né? E aí pode ter outras consequências, outros caminhos, que é o caminho científico, né? Que você começa... Você não precisa fazer iniciação científica para continuar no meio acadêmico. Você pode não fazer iniciação científica e fazer um mestrado, um doutorado. E tem a área de seguir com a licenciatura e lecionar. Você tem essas... E aí você pode lecionar, né? Tanto no setor público quanto no setor privado. Pode dar aula para o estado de São Paulo, pode dar aula em colégios privados. E para quem vai para a área da pesquisa, isso você não precisa seguir aquele autor que você estudou na iniciação científica, você não precisa ser tão rigoroso consigo mesmo, né? Acho que no primeiro e no segundo ano, tudo bem, vai ser difícil, porque é o primeiro contato, mas as relações entre os autores vão ficando muito mais claras. E isso é muito legal. No final da graduação, quando você percebe que, nossa, tem essa relação desse autor X com aquele autor Y que eu vi no começo, fica muito mais interessante e fica muito mais legal de fazer. Bom, aí perspectivas são basicamente essas, né? Mercado de trabalho é lecionar, e o outro caminho, que é um caminho... Essas coisas não se anulam, você pode fazer as duas coisas, dar aula e fazer pesquisa na universidade. E é basicamente isso.